Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, paz a todos. Hoje entramos no nosso quarto e último dia de exposição da carta aos Hebreus e hoje vamos meditar no capítulo 11, 12 e 13. Palavras de encorajamento podem ajudar uma pessoa a se comportar bem, mas um bom exemplo é ainda mais poderoso. O escritor de Hebreus conclui o capítulo 10 observando que ele só viverá pela fé. E o tipo de fé que leva uma pessoa a perseverar na obediência ao Senhor até o fim. Somente então se receberá a recompensa prometida, onde ele citou ali no capítulo 10, do 35 ao 39. No capítulo 11, ele ilustra esse tipo de fé observando os exemplos de homens e mulheres do Velho Testamento. A fé nos permite esperar aquelas coisas que não podemos ver. Vemos no capítulo 11, versículo 1. E também temos uma referência em Romanos 8, 24. Se não podemos ver aquilo que temos esperança, como saber que isto existe ou que receberemos? A função da fé é que ela substitui a prova efetiva da coisa na qual temos esperança. O autor ilustra o papel da fé quando ele observa que cremos que o universo foi criado pelas palavras de Deus, porque as Escrituras revelam esse fato e temos confiança na veracidade tanto de Deus como de sua palavra. A partir do versículo 4, algumas Bíblias trazem como subtítulo Galeria da Fé ou Heróis da Fé. Começando com Abel, o escritor cita exemplos específicos de fé, mas o autor não está escrevendo sobre fé morta. Em cada caso, ele observa que foi a obediência a Deus que resultou da fé. Nós vamos ver do versículo 4 até o versículo 31. No versículo 4, o sacrifício de Abel foi aceitável a Deus por causa da sua fé. Ele foi então declarado justo. Abel ainda fala pelo seu exemplo, pois o seu ato justo ficou registrado nas Escrituras. Versículos 5 e 6, Enoque, aquele que se aproximou e agradou a Deus. A palavra aproximar é usada repetidamente em Hebreus para se referir ao privilégio de chegar perto de Deus. Hebreus 4:16, 7:25, 10:1 e 10:22. Aqui o autor de Hebreus explica que a fé é obrigatória àqueles que se aproximam do Senhor, Hebreus 10:22, e que é galardoador. Deus dá a recompensa, o galardão àqueles que o buscam e que praticam boas obras no poder do Espírito Santo. Nós vemos em Apocalipse 22:12. No versículo 7, Noé nunca tinha visto o dilúvio que Deus lhe revelou. Ainda assim acreditou em Deus e deu toda a atenção aos seus avisos. Sua fé não só o salvou da inundação, mas também do juízo de Deus, pois se tornou herdeiro da justiça. No versículo 8 e 9, Abraão não sabia para onde ia, mas depositou sua total confiança em Deus. Fé significa entrar obedientemente no desconhecido. Abraão agiu assim, por isso Deus o considerou justo. Vemos em Gênesis 15:6 e Romanos 4, do 1 ao 12. No versículo 10, a cidade é a Nova Jerusalém, Apocalipse 21:2 e 21:10. Abraão viveu na terra esperando pela futura e ainda invisível cidade que virá. No versículo 11 e 12, embora o livro de Gênesis não fale explicitamente, Sara evidentemente acreditava que nada era difícil para o Senhor, Gênesis 18:15. Como resultado, Deus a abençoou com um filho prometido, apesar dela estar fora da idade para conceber. Dos versículos 13 ao 22, se referem a Abraão, Sara, Isaque e Jacó, que morreram antes de tomar posse da terra ou ver qualquer outra das provisões do concerto de Deus. Apesar disso, persistiram na fé até o fim de sua vida terrena. Estrangeiros e peregrinos na terra, estes homens e mulheres de fé sabiam que este mundo era temporário e que o seu lar eterno seria junto com Deus, o Senhor.
Os patriarcas e Sara não retornaram para Ur, embora pudessem tê-lo feito se quisessem. Os leitores destinatários da Epístola de Hebreus deveriam seguir o exemplo dos patriarcas, recusando-se a retornar à religião dos seus ancestrais. Um sistema religioso que não oferecia a expiação do pecado. Hebreus 8, 7 ao 13. Da mesma forma, os cristãos devem recusar-se a retornar às atrações e perdições deste mundo. 2 Timóteo 2, 3 ao 4 e 2 Timóteo 4, 10. Quando Abraão foi provado, creu que Deus, se necessário, podia fazer Isaque dos mortos ressuscitar. Gênesis 22, 5. O incidente é uma metáfora do que Deus tem feito por nós. Isaque não seria tão bom se morto, de modo que Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado em seu lugar. Gênesis 22, do 9 ao 14. Para Deus, tudo é possível. É Ele o Todo-Poderoso e seu Filho triunfou sobre a morte. João 11, do 38 ao 44, 1 Coríntios 15, do 54 ao 57 e Apocalipse 1, 18. Isaque, Jacó e José acreditaram até o final de sua vida no futuro invisível que Deus lhe havia prometido com relação ao seu povo. Do versículo 23 ao 29, ele cita sobre Moisés. Os pais de Moisés tiveram fé em Deus, sem temerem a opressão do faraó. Moisés creu em Deus ao recusar alta posição na corte de faraó. Em vez disso, escolheu sofrer com seu povo, abandonar o Egito e aceitar a Páscoa. Para Moisés, teria sido grave pecado abandonar o povo de Deus. Hebreus 10, 25. O vitupério de Cristo se refere à terrível morte que Cristo receberia. Tal como Cristo, Moisés escolheu sofrer o ultraje do povo de Deus em lugar de abraçar os prazeres terrenos da corte do Egito. A possibilidade de recompensa espiritual é a grande motivação para permanecermos na fé. Temos diversas referências, Mateus 5, do 10 ao 12, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, Timóteo 2, do 11 ao 13 e Apocalipse 22, 12. Do 30 ao 34, nós vemos agora ele falar sobre os muros de Jericó, que foi preciso fé para que os guerreiros de Israel destruíssem os muros da cidade de Jericó de maneira tão incomum. Seu ato de fé produziu os resultados que desejavam. Deus deu-lhes vitória sobre os seus inimigos. Josué 6. Os caminhos de Deus nem sempre parecem ser os mais lógicos para a compreensão humana. Isaías 55, 8. Mas cumpre sempre os propósitos divinos. Os exemplos de fé obediente são muito numerosos para serem todos listados, e assim o autor conclui mencionando em geral alguns dos modos pelos quais os indivíduos tinham obedecido a Deus apesar das provações envolvidas. Cada uma dessas pessoas não somente creu que Deus existia, mas creu nas promessas que ele fez. Algumas delas perceberam que não receberiam essas promessas durante a sua vida, mas assim mesmo confiaram em Deus e agiram de acordo. O autor conclui o capítulo afirmando que, apesar da sua fé impressionante, todas essas pessoas esperaram o cumprimento da promessa, isto é, a vinda do Messias e de seu reino. Seus leitores, que já estavam gozando das bênçãos espirituais em Cristo, precisavam imitar a fé daquelas pessoas do Velho Testamento. O escritor da carta aos Hebreus completou seu argumento principal no capítulo 10. Nos capítulos anteriores, ele demonstrou a superioridade de Jesus sobre os profetas do Velho Testamento, os anjos, Moisés e Arão. Ele demonstrou a natureza do sacerdócio de Jesus e a eficácia do seu sacrifício. Ele também apresentou argumentos para mostrar que a lei de Moisés tinha sido removida, tendo reassegurado os hebreus de que eles estavam certos em abraçar Jesus. Ele agora usa a figura de uma corrida para exortá-los a perseverar em sua vocação. Capítulo 12, do 1 ao 4. No capítulo 12, ele citou os muitos exemplos de fé obediente ou perseverança. Todas aquelas pessoas são testemunha do fato de que a corrida pode ser vencida. Capítulo 12, versículo 1. O autor também encoraja seus leitores a correr a corrida.
com seus olhos fixos em Jesus, estimulando sua paciência no sofrimento. Capítulo 12, versículo 2 e no 3, parte A. Os hebreus estavam em perigo de ficarem cansados e desencorajados, ainda que não tivessem sofrido tanto como Jesus. Capítulo 12, do 3 ao 4. Os hebreus são advertidos a não serem desencorajados pela disciplina do Senhor, mas antes se lembrarem do propósito dela, no 12, versículo 5, o versículo 10b e 11. O autor observa a relação da punição com uma condição de filho. A punição é um sinal de filiação. Sua ausência indica que não é filho. Capítulo 12, do 7 ao 8. A punição não é agradável, mas desde que o castigo é geralmente aceito quando vem dos pais carnais que cometem enganos, ele argumenta para chegar à mais certa conclusão de que os cristãos devem aceitar a punição do seu Pai Celestial, que não comete tais enganos, capítulo 12, do 9 ao 11. Em vez de abandonar a corrida, isto é, voltar ao judaísmo, os hebreus precisavam fazer esforços renovados para terminar a corrida. Capítulo 12, versículo 12 e 13. O autor manda que os hebreus estejam em guarda para que nenhum deles acredite que possa gozar das bênçãos de Deus pela simples associação com o povo de Deus, em vez de ser por uma vida de fé e obediência. Capítulo 12, versículo do 15 ao 16. Temos também uma referência em Deuteronômio 29, do 14 ao 29. Estes cristãos precisavam também ter o adequado respeito pelas vantagens espirituais oferecidas pela nova aliança, em vez de seguirem o exemplo de Esaú, que não teve nenhum cuidado com os privilégios espirituais. Capítulo 12, do 16 ao 17, capítulo 10, 29, e Gênesis, capítulo 25, do 29 ao 34, e capítulo 27, do 1 ao 40. Na verdade, os hebreus não tinham que chegar a um pacto entregue com impressionantes manifestações físicas. Capítulo 12, do 18 ao 21. Nós vemos a referência lá em Êxodo 19 e 20. Isto é, a lei de Moisés, mas antes há um pacto com superiores privilégios espirituais. Capítulo 12, do 22 ao 24. O autor completa o capítulo 12 com a última das maiores advertências do seu livro. Capítulo 12, do 25 ao 29. Não há escapatória para aqueles que desafiam Deus, rejeitando a sua palavra, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nos primeiros 12 capítulos de Hebreus, o raciocínio do autor é muito lógico e bem encadeado. Cada ponto leva ao próximo, contudo o capítulo 13, seu argumento é completo. E parece que ele junta num só grupo uma série de exortações sem relação. Em 13, do 1 ao 3, os hebreus são exortados a continuar a mostrar o seu amor fraternal, especialmente na forma de benevolência com os prisioneiros, que frequentemente eram forçados a depender de amigos para satisfazer as suas necessidades. O autor também encoraja o costume da hospitalidade, afirmando que nem sempre se sabe as bênçãos que podem resultar. Capítulo 13, versículo 2, e temos uma referência também em Gênesis, capítulo 18, do 1 ao 8, capítulo 18, 22 e capítulo 19, versículo 1. Ele adverte contra a imoralidade sexual e a ganância, observando que o Senhor prometeu nunca abandonar os cristãos. Capítulo 13, do 4 ao 6. Como alguns dos seus leitores estavam pensando em retornar ao judaísmo, mas o escritor encoraja-os a considerar o resultado da fé daqueles que lhe ensinaram a palavra de Deus. Ele garante aos seus leitores que eles podem esperar o mesmo prêmio por uma fidelidade semelhante, porque Jesus é imutável. Capítulo 13, do 7 ao 8. Do versículo 10 ao 14, o escritor faz uma breve exortação baseada no sistema sacrificial do Velho Testamento. A expressão comer do altar, está no versículo 10, se refere ao fato de que os sacerdotes levíticos eram permitidos comer parte de alguns dos sacrifícios oferecidos. Contudo, os sacerdotes não comiam da oferenda pelo pecado, Levíticos 16, 27.
Os corpos dos animais oferecidos no dia da expiação eram queimados fora do acampamento. O autor identifica Jesus como uma oferta pelo pecado, observando que ele sofreu fora do acampamento, porque Jesus tinha sido crucificado fora da cidade de Jerusalém. Para comer, gozar das bênçãos dessa oferenda perfeita pelo pecado, deve-se sair do acampamento, deixar o judaísmo, um ato que envolveria algumas censuras, no capítulo 12 e 13. Tal censura poderia significar pouco para aquela mente que está posta no lar celestial, afinal, no versículo 14. O ponto do autor é claramente que aqueles que desejam viver sob a lei de Moisés não gozam das bênçãos do sacrifício de Cristo. O serviço de um sacerdote é oferecer sacrifícios. Hebreus 5:1. Desde que os cristãos são sacerdotes espirituais, nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 5 ao 10, com Jesus como seu sumo sacerdote, eles precisam oferecer sacrifícios espirituais a Deus. O escritor identifica alguns desses sacrifícios no capítulo 13, do 15 ao 16, e veja também em Romanos 12:1. E tendo recordado a seus leitores, seus mestres do passado, capítulo 13, verso 7, e advertido sobre as doutrinas estranhas, o autor ordena-lhes que obedeçam àqueles que presentemente olham por suas almas, isto é, os presbíteros, no versículo 17. Ele conclui pedindo-lhes suas orações e oferecendo uma oração por eles, vemos do versículo 18 ao versículo 21. Queridos, e assim finalizamos mais um livro para a glória do Senhor. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos. Nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, em todo o tempo, ele argumenta para provar para os hebreus, leitores daquela carta, e para nós, que Jesus é melhor e maior do que qualquer ponto que se queira comparar ou argumentar. Não há nada maior, melhor do que Jesus. Não há nada que faça por nós ou pelo ser humano o que é comparado ao que Jesus fez. Ele nos amou, ele se entregou, ele nos salvou através do seu próprio sacrifício. Eu queria deixar o exemplo que ele cita rápido sobre o exemplo de Esaú. Esaú era o filho primogênito, era possuidor do direito das bênçãos que de Abraão estava sobre Isaque, agora Isaque derramaria sobre ele como filho mais velho. Mas ele negligenciou, ele não fez caso daquela bênção porque ele estava com fome. Ele trocou a bênção pela necessidade momentânea que era a fome. E que nós não possamos vir fazer igual Esaú. Às vezes, uma necessidade que temos na vida, uma dificuldade, é alguma coisa muito momentânea. Porque a nossa vida, queridos, mesmo que dure muito, 70, 80, 90 anos, não é nada comparado à eternidade que nos aguarda juntamente ao nosso Senhor. E Esaú, ele não se preocupou com nada disso, ele se preocupou simplesmente que ele estava com fome e ele poderia morrer decorrente daquela fome, então que adiantaria bênçãos, que adiantaria privilégio se ele estava com fome? E que você nunca venha trocar o seu Senhor, o privilégio de ser chamado, ser salvo, o privilégio de ser amado por Ele, ter sido comprado por Ele, por nenhum tipo de necessidade dessa vida que venha rodear sobre você. Amém? Que Deus o abençoe e até o próximo livro, se assim Deus nos permitir.